Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Mário, novamente aqui com vocês para mais um encontro com o mundo fantástico da química. E a gente vai continuar as nossas aulas sobre o estado gasoso da matéria. Vamos lá para o estudo dos gases, parte 2. Vamos junto? Bom, hipótese ou lei de Avogadro. Um ponto importantíssimo dentro do estudo da química. E veja bem, a hipótese ou lei aplicada ao Amedeo Avogadro, esse rapaz que está aparecendo aí na imagem, diz que mesmo que eu tenha gases diferentes, se esses gases estiverem sobre a mesma condição de volume, de pressão e de temperatura, eles têm o mesmo número de moléculas. Considere, por exemplo, a seguinte situação. Veja bem, eu tenho dois sistemas. Tenho aqui o primeiro sistema contendo um determinado gás e tenho um outro sistema contendo um outro tipo de gás. Bom, vamos considerar que esse primeiro é o sistema A e aqui eu tenho o sistema B. No sistema A, nós temos o gás CO2, que é o dióxido de carbono. No sistema B, nós temos o gás hélio, um gás nobre, ok? Embora sejam gases diferentes, se o volume do sistema A for o mesmo do sistema B, se a temperatura do sistema A, for a mesma temperatura do sistema B, e se a pressão exercida pelo gás dentro do sistema A for a mesma pressão exercida pelo gás dentro do sistema B, se essas três variáveis de estado forem equivalentes, então o que eu posso afirmar é que o número de moléculas do gás CO2 no recipiente A equivale ao número de moléculas do gás hélio no sistema B, beleza? E a gente vai ver que isso se encaixa muito bem na equação de estado do gás ideal, conhecida como equação de Clapeyron, ok? Então essa é a hipótese ou lei de Avogadro. Volume molar de um gás. O que é isso? Pessoal, o volume molar de um gás é o volume ocupado por um mol de um gás, ok? Em determinadas condições de pressão e temperatura. O volume molar aplicado nas condições padronizadas pela química é de 22,4 litros por mol. O que é isso? O que eu posso dizer com isso? Que um mol de um gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros, desde que ele se encontre nas condições normais de pressão e temperatura, tá? Que você está vendo aí como CNPT, é sigla para condições normais de temperatura e pressão. Agora, que condições normais são essas que foram padronizadas? Bom, a pressão padronizada é a pressão de 760 milímetros de mercúrio, que a gente conhece por 1 atm, ok? E a temperatura padronizada é a temperatura de 0 graus Celsius, também conhecida como 273 Kelvin na escala absoluta, ok? Então, falou em condições normais de temperatura e pressão, lembra logo que estamos falando de pressão 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius. Não confunda condição normal com condição ambiente. Normalmente na química, a condição ambiente adota a temperatura de 25 graus Celsius, ok? E nessas condições, nessa pressão e nessa temperatura, o volume molar do gás ideal é de 22,4 litros, tá?
você pode associar sempre 1 mol de gás a esse volume aí dentro das condições normais. Tá aí o nosso volume molar, que será usado muito durante o conteúdo de cálculo estequiométrico. Equação de Clapeyron, também de extrema importância. Veja bem, o Clapeyron é esse cidadão aí que está aparecendo na imagem, importantíssimo para a química e para a física, e ele desenvolveu uma equação a partir do seguinte raciocínio. Nós sabemos que a relação pressão vezes volume sobre temperatura é constante. Lembra lá da lei geral dos gases. Lembra que a gente fazia pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final, ok? O produto pressão vezes volume sobre temperatura é constante, de maneira que eu posso interpretar da seguinte forma: eu tenho pressão vezes volume sobre temperatura em um estado inicial é igual a pressão vezes volume sobre temperatura em um estado final. Depois esse estado final pode passar a um terceiro estado e assim sucessivamente. Então, pressão vezes volume sobre temperatura é uma constante e a gente pode chamar essa constante aqui de R. Ok? Bom, sabendo que essa relação PVT é uma constante, então vamos aplicar essa relação às condições normais de pressão e temperatura. Veja bem, a pressão padrão 1 atm, não é isso? A temperatura padrão 273 Kelvin e o volume, vamos usar o volume molar do gás, que é 22,4. Substituindo os valores aí, essa relação pressão, volume e temperatura vai dar 0,082, ok? Esse é o valor da nossa constante dentro das condições normais. E a gente vai chamar isso de constante R. Tudo bem? E agora, analisando isso, veja só. Eu usei aqui esse 22,4 como volume molar. Então, esse 22,4 é o volume para 1 mol. Ok? Então, para 1 mol de gás, eu vou ter a constante R. Se eu usar o volume equivalente para 2 mols de gás, que é no caso seria 44,8, aí já vai dar o dobro da constante, 2R. E à medida que eu aumento o volume aqui específico do número de mols, eu vou aumentando a constante também, ó. Tá bom? Se eu tenho N mols de gás, se o volume aqui da relação é o volume aplicado a N mols de gás, então eu vou ter N vezes o valor da constante R, ok? Aí se nós pegarmos a temperatura que está aqui embaixo e levarmos lá para frente, multiplicando, aí nós temos a clássica equação de Clapeyron ou equação de estado do gás ideal, ok? Onde eu tenho pressão do gás vezes o volume ocupado pelo gás é igual ao número de mols do gás vezes a constante R vezes a temperatura. Não esqueça que a constante R vale aqui o 0,082, tá? Desde que a pressão esteja em atm, o volume esteja em litro e a temperatura esteja em Kelvin. Tudo bem? Lembre-se que esse número de mols, representado por N, ele pode ser calculado separadamente, tá? Dividindo a massa em gramas do gás pela sua respectiva massa molar. Então, se eu pegar essa relação aqui e substituir ela no lugar do N, que é o número de mols, aí a equação de Clapeyron pode tomar esse novo formato. Beleza? Onde eu tenho a relação massa em gramas dividida pela massa molar como sendo a mesma coisa que o número de mols aqui em cima. Tudo bem? Outro detalhe importante é que o valor da constante R pode ser alterado se você alterar as unidades de medida para a pressão, para o volume e para a temperatura. Ok? A constante R tem o valor 0,082 quando a pressão está em atm, o volume está em litro e a temperatura está em Kelvin. Porém, ela pode assumir valores diferentes. Ela pode assumir o valor de 62,3 caso a pressão tenha sido expressa em milímetros de mercúrio, tá? O volume em litros e a temperatura em Kelvin.
ou ainda a constante R pode assumir o valor de 8,314, caso você tenha a pressão aí em Pascal, o volume em metro cúbico e a temperatura expressa em Kelvin. Tudo bem? Então tá aí a equação de Clapeyron ou a equação de estado do gás ideal, muitíssimo importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre misturas gasosas. Pessoal, olha só. Vamos imaginar aqui um sistema onde nós temos, por exemplo, dois gases, tá? O gás A e o gás B. Cada gás exerce uma pressão individual dentro dessa mistura, que nós chamamos de pressão parcial. Então, nós temos a pressão parcial só do gás A e a pressão parcial só do gás B. Cada gás exercendo a sua pressão individualmente dentro da mistura. Aí, aplicado a isso, nós temos a famosa lei de Dalton. O que é que diz essa lei? Que a pressão total exercida por uma mistura de gases equivale à soma das pressões parciais de cada gás que compõe aquela mistura. Então, para essa mistura aí, o que seria a pressão total? Seria a pressão do gás A, pressão parcial do gás A, mais a pressão parcial do gás B. Beleza? Essa é a lei de Dalton. Quando você soma aqui as pressões parciais de cada gás da mistura, você tem a pressão total da mistura, ok? Essa é a famosíssima lei de Dalton. Tudo bem? Podemos associar a lei de Dalton à equação de Clapeyron. Nós sabemos que a equação de Clapeyron é pressão vezes volume é igual a número de mols vezes RT. Aplicando aí a essa equação à mistura gasosa, o que eu teria? Pressão total da mistura vezes o volume total da mistura é igual ao número de mols total, que no caso seria o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B, vezes a constante R vezes a temperatura. Ok? Lembre-se que nós estamos considerando essa somatória aqui como sendo o número de mols total do sistema. Ok? Podemos associar a esse caso outra lei associada ao volume parcial de cada gás, que é o que nós chamamos de lei de Yamagati. O que é que seria essa lei de Yamagati? Seria o volume total da mistura gasosa equivale à soma dos volumes parciais de cada gás, ou seja, volume de A mais volume de B. Bom, somando os volumes parciais de cada um dos gases, nós temos o volume total da mistura, lei de Yamagati. Tudo bem? E temos mais consequências em relação a isso. Veja, podemos calcular também a densidade do gás a partir da equação de Clapeyron. Veja, a equação de Clapeyron diz que pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante R vezes a temperatura. Ok? E nós sabemos que esse número de mols é a massa em gramas do gás dividido pela massa molar do gás. Então, eu já posso começar a desenvolver isso unindo essas duas equações. Eu posso pegar essa relação, massa em gramas dividido pela massa molar, e posso substituí-la no lugar do número de mols. Ok? Aí nós teríamos, naturalmente, a equação da seguinte maneira. Estaremos pressão vezes volume é igual. O que é número de mols? Massa em gramas dividido pela massa molar
vezes a constante R vezes a temperatura. Bom, agora daqui a gente pode extrair a densidade, porque nós sabemos que densidade, o que é densidade lá? É a razão entre a massa e o volume. Divide a massa pelo volume, eu tenho a densidade. E nessa equação eu tenho massa e tenho volume. Beleza? Então nós podemos fazer o seguinte, se eu pegar esse volume aqui e jogar para o outro lado da equação, ele vai passar dividindo. Então eu sei que pressão é igual a massa em gramas vezes R vezes T, dividido pela massa molar e o volume que veio para cá dividindo. Note que agora eu tenho massa e tenho volume, ou seja, eu tenho densidade desse lado. Posso dizer então que pressão é igual a o que é a massa sobre o volume? É a densidade do gás vezes a constante R vezes a temperatura e embaixo o que é que ficou lá? A massa molar. Perfeito? Para você entender bem o que é que foi feito, ó, nós simplesmente consideramos que essa parte da equação, massa sobre volume, substituída pela densidade aqui. Ó. Agora basta isolar essa densidade. Isolando essa densidade, vai ficar assim, densidade é igual a pressão, essa massa molar passa para o outro lado multiplicando a pressão, pressão vezes massa molar, e esse RT que multiplica a densidade passa dividindo para o outro lado. Então embaixo vai ficar R vezes T, ok? Então essa é a equação que você vai usar para calcular a densidade do gás. Olha a equaçãozinha para a densidade. Ó. Ok? Claro que densidade também pode ser calculada simplesmente dividindo massa por volume, mas caso a questão te dê pressão, te dê temperatura, massa molar e a constante R, você pode calcular a densidade por essa equação. Tudo bem? Então, esse foi o nosso encontro de hoje. Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.